Olá, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Andei um pouquinho ausente por alguns dias, mas vamos lá, seguindo perseverante aí no chamado do Senhor, né? Em anunciar a palavra. E vamos ao tema desse vídeo. O tema desse vídeo é nós refletirmos um pouquinho sobre uma atitude que nós vamos ver na Bíblia, que não é uma atitude que agrada ao Senhor, que é a gente estar sempre julgando as pessoas, a gente se achar o dono da razão, apontar os defeitos, as falhas. Será que você conhece alguém que tem esse comportamento? Ou melhor, será que você mesmo tem esse comportamento? E às vezes a gente se justifica na melhor das boas, né? Ilusões. A gente pensa assim, não, eu tô falando aqui, pontuando que é pro bem daquela pessoa, ou eu tô pontuando aqui essa situação, mas eu não tô falando de coração isso aqui. Enfim, tantas coisas, e como a gente tem que vigiar a nossa boca. Claro que às vezes a gente pensa, né? Pensar é livre, a gente analisar com senso crítico os comportamentos. A gente não vai também ser uns tapados, né? De olhar coisas erradas e achar, passar pano quente, passar a mão por cima, né? Achar que tá tudo bem. Ou não ter o senso crítico para avaliar os comportamentos, as situações. Também a gente não é chamado a isso. A gente deve sim analisar as situações, os comportamentos e pedir o discernimento do Senhor nas situações, mas aquela postura que a gente deixa o nosso orgulho aí inflado, né? A gente acaba expondo a nossa fraqueza, nosso orgulho, nos achando melhor que os outros. Isso é algo que Deus não se agrada e diz na palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 2. Olha só que interessante. Vou até colocar aqui o meu óculos. Olha só que interessante o que diz na palavra do Senhor. E claro, a gente, como eu disse, né? A gente precisa buscar o discernimento de Deus. Porque às vezes a gente coloca assim tudo na mesma régua. Né? E não é, como eu disse, a gente deixar de ter o senso crítico com as coisas, mas é aquele comportamento de julgar mesmo, de se achar melhor que os outros, de ficar apontando o erro sem ter a compaixão, a misericórdia, ou ficar maldizendo os outros. Numa roda de conversa entre amigos, a gente ficar expondo a vida das pessoas, expondo a fraqueza daquela pessoa. Até mesmo na igreja, às vezes, a gente usa como justificativa expor a vida do nosso irmão, dizendo que a gente vai orar por ele. E isso não agrada ao Senhor. A gente deve vigiar muito, porque isso é muito fácil a gente cair nesse pecado, né? É muito fácil a gente cair aí nesse comportamento de julgar e sermos moralistas, sermos legalistas, religiosos, apontando o erro, até mesmo dentro da igreja, a gente julgar aqueles que estão fora. Dizer, esses, como que pode essas pessoas não aceitarem a Deus, vão queimar no inferno, ou, né, enfim, aquelas palavras mais absurdas que a gente imagina assim, será que Jesus agiu dessa forma? Será que quando Jesus pisou aqui nessa terra, será que é assim que ele tratou as pessoas? Pelo contrário, Jesus atraía multidões. Jesus tinha um olhar de misericórdia e compaixão com o perdido, até mesmo pelos religiosos, né, da época que se achavam superiores. Jesus falou, né, em relação ao comportamento deles, né? Mas Jesus também teve um olhar de amor em tudo. O que motivou Jesus no seu ministério foi o amor. E aqui não é a gente aceitar tudo, não, mas quem somos nós para nos acharmos aí os juízes do mundo, das pessoas? Se você é uma pessoa que vai na igreja, quem sabe você é o único que vai na igreja, sua família não quer saber de Deus, mas não caia no erro, não caia no engano, não caia
no pecado, de ficar julgando as pessoas, de ficar se achando melhor que os outros porque você vai na igreja. Deixe essa situação aí, deixe esse julgamento para Deus, que é o justo juiz. Como fala aqui na palavra, o justo juízo de Deus. Não devemos nos colocar nesse papel aí, que é só de Deus o juízo, né? Devemos orar, interceder pelas pessoas, ter compaixão, né, pelos perdidos, dar exemplo, ser luz e sal dessa terra, né, e procurar seguir o exemplo de Jesus nesse aspecto que é muito importante, ainda mais na nossa sociedade, né, que está tão dividido tudo. A internet acaba mostrando, né, mais forte ainda essa divisão na sociedade. Um defende bebê reborn, outro não defende, que é loucura. Enfim, agora é a pauta do momento, né? Tem uma posição política X, o outro, e aí já é aquele discurso de ódio, aquela coisa, né? Então, olha como é importante você, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã, que está escutando esse vídeo, você se diferenciar aí na sociedade, nós nos diferenciarmos na sociedade, sermos sal e luz para temperar essa terra, para dar luz e clarear, né, essa confusão toda que está na sociedade, e a gente não repetir esses comportamentos errados que desagradam ao Senhor. Não ficar com esse discurso de ódio, ficar polarizando tudo, a gente ter um comportamento diferente. Então vamos lá, vamos à leitura da palavra, que é o que importa. As minhas palavras, né, elas não importam. O que importa é a palavra do Senhor. Vamos lá. Romanos capítulo 2 fala o seguinte: o justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Olha que palavrinha forte. Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, olha que forte se a gente fosse esmiuçar esse trecho aqui, esse pequeno trecho que nós lemos na palavra, quão rico é, né? Esse trecho. E é muito clara essa palavra, essa mensagem para nós. E forte, como eu falei, né? Olha, começa dizendo, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então, a gente precisa fugir desse comportamento de julgadores, de juízes, né, do mundo, das pessoas, das atitudes, pedir discernimento do Senhor em como a gente administrar essa questão que eu coloquei no início do vídeo, que é a gente sim ter um senso crítico, analisar as coisas com discernimento, com sabedoria e conseguir pesar o que é certo e o que é errado, o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Mas a gente buscar um coração puro que agrada ao Senhor e ter misericórdia e compaixão das pessoas e não julgamento e não apontamentos, nos achando superiores, né, aos outros. E você que congrega numa igreja, que vai à igreja, que busca o Senhor, busque isso na sua vida e não se sentir superior àquelas pessoas que ainda não creem, que ainda não se entregaram ao Senhor. A gente gasta tanta energia com as críticas e com os julgamentos, ao invés da gente então dobrar o nosso joelho e orar, interceder pelas pessoas
Quem sabe você está julgando até mesmo uma pessoa que vai na igreja com você, mas que você vê que a vida tá toda errada, toda torta. E aí, naquele grupinho lá da igreja X, você fica falando mal do seu irmão. Olha quanta energia desperdiçada. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sim, a gente analise as coisas com inteligência, né? Deus nos deu um cérebro com senso crítico. Não devemos tapar o sol com a peneira. Mas não vamos sair aí verbalizando e acusando e julgando os nossos irmãos aos quatro cantos do mundo, né? Aos quatro ventos. Não, a gente deve usar, canalizar essa energia. Então, se a gente tem essa percepção do erro do nosso irmão, a gente deve canalizar em oração, em intercessão pela vida das pessoas e vigiar o nosso coração, porque aqui a palavra fala que se a gente julga as pessoas, a gente é indesculpável, porque a gente está condenando a nós mesmos. Essa atitude, ela revela algo muito sério na nossa vida, que é o orgulho. E Deus abomina esse pecado, né? Deus se opõe aos orgulhosos, fala a palavra do Senhor. Então vigia aí, faça um autoexame, uma autoanálise, para ver se na sua caminhada de fé você está caindo aí nesse erro, nesse pecado. E se você identifica isso na sua vida, há tempo do conserto. Se arrependa, peça ao Senhor um coração semelhante ao de Jesus, que tinha misericórdia das pessoas. Peça ao Senhor que modifique e transforme o seu coração. É isso que eu te desejo com muito carinho. Abraço e até o próximo vídeo.